Bom, então vamos lá, mais uma vez, boa noite a todos, muy buenas noches para quem está aí desde México. Bom, vamos começar a ultrapassar a barreira internacional, né, Almero? Hoje a nossa aula vai falar um pouquinho de formação de imagem e ressonância, é um gancho do que ficou da última aula. Então, na última aula nós falamos especialmente dos gradientes, vou fazer uma revisão muito rápida, e aí a gente entendeu a importância dos gradientes no processo dos componentes do equipamento, o quão ele é importante na hora de produzir imagem e trazer o sinal que a gente vai produzir essa imagem, mas hoje a gente vai entrar um pouquinho mais detalhado como ele trabalha, o como ele faz aí, desempenha o seu papel na hora dessa formação da imagem, tá? Então, meu nome é William Douglas Cordeiro, sou especialista de aplicação para ressonância magnética na América Latina, pela GE Healthcare, sou tecnólogo em radiologia, diplomado internacional em ressonância pela Universidade do Chile, e trabalho hoje com ênfase em desenvolvimento de conteúdo educacional, além das atividades de aplicação, tá? Só lembrando que as aulas, os materiais utilizados aqui são com fins educacionais, não querem determinar nenhum nível clínico, nenhum tipo de determinação de utilidade clínica, e sim apenas demonstrar toda a parte teórica por trás da formação da imagem. Então, os objetivos de hoje vai ser entender aí o funcionamento dos gradientes no processo de formação da imagem e identificar os principais métodos de preenchimento do espaço K, ok? Então, antes da gente entrar aí no como eles trabalham, vamos lembrar um pouquinho da definição dos gradientes, né? Então, a gente viu que aí os gradientes, por definição, eles são a possibilidade de produzir uma oscilação, né? Uma variação dessa potência do campo. Quando a gente fala aí de ressonância magnética, a gente lembra que o nosso campo principal, o nosso bezel, ele tem uma potência X, às vezes 1,5 Tesla, 3 Teslas, os mais comuns no mercado, e que na hora que esses gradientes vão trabalhar, eles vão oficialmente quebrar a uniformidade desse campo. Eles vão produzir aí uma oscilação, uma variação de um valor menor até um maior comparado com aquilo que a gente tem dentro do campo magnético, tá? Eles são gerados aí através de uma deposição de corrente elétrica, aquilo que nós chamamos de eletroímãs, tá ok? E aí eles vão ser responsáveis por produzir toda a codificação espacial do meu exame. Então, a gente entende que eu preciso colocar um paciente dentro do campo magnético, que o campo magnético vai produzir ali uma interação com os spins de hidrogênio, que eles vão começar a processar em uma velocidade diferente, mas na hora de produzir a imagem, isso aí precisa ser codificado. E a gente precisa ter uma codificação espacial dentre as informações que estão no corpo humano, para a gente conseguir fazer os cortes e saber de qual região vem cada informação, tá? Então, basicamente, nos gradientes nós temos 3 eixos. Nós temos o eixo Z, conhecido também como um gradiente principal ou responsável pelas imagens no plano axial. Nós temos o eixo X, responsável pelas imagens, produção de imagens no plano sagital, e o eixo Y, responsável pela produção das imagens no plano coronal. Então, diferente do raio-x, onde a gente reposiciona o paciente o tempo todo para conseguir novas angulações, na ressonância o paciente deita e através de todas as informações digitais e trabalhos do gradiente, é que a gente consegue fazer imagens em planos diferentes, tanto os principais, como axial, coronal e sagital, e planos mais oblíquos. E aí, dentro desses 3 eixos, o que os gradientes vão fazer é criar uma quebra dessa uniformidade, uma escala de potência ao longo de um eixo. Lembrando que o gradiente, as bobinas de gradientes, elas sempre trabalham simultaneamente. Cada uma vai desenvolver um papel, tá? Então, nós vamos ver que se eu for fazer uma imagem axial, o gradiente Z vai ser responsável pela codificação do corte e o X e o Y vão ser responsáveis por codificação de fase e frequência. Nomenclaturas que quem trabalha com ressonância já está acostumado a utilizar, principalmente pensando em matriz. E a gente vai ver como é que esse nosso conceito de matriz, na hora de formar a imagem, de montar um protocolo, entra aí nessa parte tão a fundo e tão precoce na hora da coleta do sinal, tá? Então, mais uma vez, os gradientes, eles são responsáveis pela codificação espacial. A partir dessa determinação de espaço que eu seleciono no meu equipamento, eu vou obter um conjunto de informações. Essa informação, ela vem toda codificada com informações, com dados
geográficos, digamos assim, e a partir desses dados geográficos é que a gente realiza aí o que nós chamamos de codificação da fase e da frequência, a produção de vários cortes e formação da imagem, tá? Então, isso é um pouquinho do resumo da última aula. Então, a gente entendeu que isso acontecia na última aula, o papel dos gradientes. Então, vamos entender como é que isso é um pouquinho mais na prática, tá? Lembrando que a imagem de ressonância ela tem algumas características especiais que fazem com que ela seja tão complexa. O primeiro ponto é aquisição multiplanar. Então, o paciente está posicionado, geralmente deitado em decúbito dorsal ou ventral, enfim, mas a gente consegue produzir todos os planos possíveis dentro da radiologia. Então, isso é uma característica muito especial da ressonância, que é basicamente o nosso tema de aula hoje. Mas algumas outras coisas são importantes dentro da imagem da ressonância. Existe aí uma questão de relação sinal-ruído, que está diretamente relacionada aos gradientes também, em alguns casos, tá? É uma imagem que não utiliza radiação ionizante, aonde a gente fala de contraste de imagem de uma maneira muito especial, porque diferente de tons de cinzas tão clássicos como a gente vê no raio-x, na ressonância, como a gente consegue obter diferenças de sinal de cada estrutura, de acordo com a quantidade de prótons de hidrogênio que ela tem, ou com a técnica que eu coloco, a minha diversificação de sinais de tons de cinza é muito maior. Então, o meu contraste de imagem ele é muito mais variado. Eu preciso utilizar mais técnicas para conseguir melhores contrastes, que às vezes isso pode facilitar ou prejudicar a hora do diagnóstico, tá? E é uma técnica onde eu preciso o tempo todo ajustar resolução espacial com tempo de aquisição. Então, desde os primórdios da ressonância, aí estão os nossos principais desafios. É conciliar uma resolução espacial adequada, um tempo de aquisição razoável, com uma relação sinal-ruído que seja aceitável para os olhos, tá? Então, a imagem de ressonância clássica que nós estamos acostumados é isso. Um plano sagital, um plano axial, um plano coronal, independente da região anatômica que nós vamos estudar. Quando a gente fala em imagem digital, e principalmente imagem de ressonância, a gente começa a trazer alguns conceitos básicos de imagem digital do mundo cotidiano, e a gente lembra de algumas palavrinhas que a gente usa no dia a dia, pixel e voxel, tá? O pixel ele vai ser aí a nossa menor unidade de medida em uma imagem 2D, tá ok? Então é o nosso elemento de imagem, e dentro de cada pixel, a gente vai ter que determinar o seu tamanho, para a gente entender um pouquinho aí de resolução espacial, e só que na ressonância também traz uma questão de intensidade de sinal, ou seja, se esse pixel brilha muito ou brilha pouco, tá? Lembrando que do pixel é que nasce o conceito aí volumétrico de voxel, que eu vou explicar já já. Então, essa combinação dos pixels, a disposição deles em uma determinada amostragem, digamos assim, ela que vai trazer nosso conceito de resolução espacial, que seria ali a nossa habilidade de diferenciar dois objetos próximos. Ou seja, o detalhamento da imagem, a nitidez da imagem, o quanto eu consigo separar algumas estruturas, tá? E quando a gente fala do termo de resolução espacial, pensando no equipamento, em parâmetros, nós vamos falar basicamente de três. FOV, o tamanho do meu campo de visão, a minha matriz e a minha espessura de corte. Então, toda vez que eu quero falar sobre resolução espacial, eu tenho que lembrar desses três parâmetros. Não há nenhum outro parâmetro na ressonância magnética que mexa em resolução. Por mais que a palavra resolução saia muito fácil algumas vezes em algumas explicações de qualidade de imagem, nem todo motivo de uma imagem ruim é só resolução. Quando a gente pensar em resolução, a gente tem que pensar em FOV, matriz e espessura, que vão mexer diretamente no tamanho do meu pixel e do meu voxel, tá? E aí vem aquela questão de sempre que o que é alta resolução. Quando a gente fala em alta resolução, a gente tem que pensar no tamanho do meu pixel dentro de um FOV, tá? Então, aqui eu tenho um FOV de 24, com uma determinada quantidade de pixels dentro desse campo. Se eu pegar essa mesma quantidade de pixels e colocar em uma amostragem menor, em um espaço menor, eu vou ter um aumento de resolução. Porque agora, essa quantidade de pixels que estão aqui, neste novo espaço, eles precisaram ficar menores. Quanto menor o meu pixel, mais resolução eu tenho. Então, olha aqui um comparativo de duas imagens. Eu tenho uma imagem
As duas imagens estão com a mesma matriz, 416 por 320, só que uma produzida em um FOV de 12 e a outra produzida em um FOV de 15. Qual imagem tem mais resolução? A imagem da esquerda. Essa imagem, como a minha matriz é a mesma, a quantidade de pixels que eu tenho é a mesma, só que essa quantidade de pixels foi amontoada num espaço menor, esse pixel ele ficou menor. Se meu pixel é menor, essa imagem tem mais resolução. Só que aí vem uma questão. Qual imagem aos olhos é melhor? Essa com mais resolução ou essa que tem ligeiramente menos resolução porque está num FOV de 15, de 150 milímetros? Ao olho humano, essa imagem acaba sendo melhor, porque ela tem uma resolução muito boa, mas ela não tem a presença de uma coisa que está aqui muito forte, que é o ruído. Então, a ressonância magnética, ela tem aí essa questão de a gente ter que trabalhar muito com resolução, mas eu também tenho que preocupar com um fator que chama ruído. E o ruído, a relação sinal-ruído, muitas vezes vai ser um empecilho para que eu possa produzir imagens que eu possa chamar de melhor ou de alta resolução, num tempo reduzido ou não, tá? Então, aí, concluindo o nosso conceito de resolução, dentro de uma matriz que é a organização espacial da quantidade de pixels que eu coloquei naquele campo de visão, a minha menor unidade em duas dimensões é o pixel. Por que duas dimensões? Eu tenho na longitude e na altura. Na altura e na largura. E isso, quando eu trago para a minha ressonância, eu estou falando de codificação da frequência e da fase, que a gente vai já entender dentro da imagem por que a gente usa esses dois termos, tá? E o conceito de voxel traz aí a questão da espessura de corte. A espessura de corte num volume 2D, num corte 2D, muitas vezes ele não traz tanta definição de imagem. Ele acaba que vai trazer ali uma coisa que a gente chama de volume parcial. Quanto menor a minha espessura de corte, eu pego um volume menor de dados e acabo tendo um melhor detalhamento ao longo de um eixo. Mas quando eu falo de imagens tridimensionais, as imagens 3D, o voxel é muito importante, porque se eu tenho uma espessura muito grossa, na hora que eu vou falar em reformatações e reconstruções 3D, essa espessura de corte pode afetar a qualidade de imagem, tá? Então, lembrando outra vez, a minha disposição aí dos meus dados dentro de uma amostragem, eu tenho as linhas e colunas, que depois nós vamos chamar essas linhas de codificação da fase, as colunas de codificação da frequência, e aí eu tenho a minha espessura. Fase e frequência determina o meu pixel, a espessura vai determinar, junto com o pixel, vai determinar o meu voxel, tá? Na prática, essa imagem antiga e conhecida, como é que a gente define o que é uma boa resolução espacial na prática? A imagem da esquerda tem o mesmo campo de amostragem, o mesmo campo de visão, o FOV, com uma matriz de 256 por 256. A imagem da direita tem uma matriz maior, principalmente no eixo da frequência. Então, o que a gente tem aqui nesse comparativo? Algumas literaturas e algumas orientações falam-se muito de matriz quadrada. Sempre a matriz quadrada é a melhor opção para ressonância magnética. Será? Nesse é um exemplo onde eu tenho uma matriz quadrada, mas uma matriz quadrada pequena para o meu campo de visão, que é muito grande. Então, esse é um exemplo onde uma matriz quadrada não me trouxe uma qualidade de imagem, uma resolução espacial muito boa. Quando eu avalio uma resolução assimétrica, uma matriz assimétrica, onde eu tenho mais dados na frequência do que na fase, eu vou acabar tendo um melhor detalhamento da imagem. Meu pixel não está mais quadrado, ele está retangular. Mas em um dos eixos o retângulo está muito pequeno. E aí fazendo com que a minha definição de borda, a minha resolução da imagem seja muito melhor. Tá? Em regras gerais, a dimensão do pixel ela é dada em fase e frequência, em milímetros, como a gente falou. A área total do pixel, que trazem alguns artigos, basta a gente multiplicar a dimensão da fase e da frequência. O volume do meu voxel é a área do pixel vezes a espessura do corte. E os termos como isometria ou isotropia falam aí sobre mesma dimensão em todos os eixos. Quando a gente fala em isometria, principalmente em física e matemática, é exatamente o mesmo tamanho em todos os três planos. Frequência, fase e espessura, eu tenho que ter o mesmo valor. É o famoso 1 por 1 por 1. Isso é isometria. Eu posso ter uma isometria de 2 por 2 por 2? Posso, é isométrico do mesmo jeito. Eu posso ter uma isometria de 3 por 3 por 3?
Também. 10 por 10 por 10? Também. Mas será que essa isometria de 10 por 10 por 10 vai ser isotrópica? Ou seja, na hora que eu reconstruir esse volume adquirido, as imagens apresentadas nos outros planos, fora do plano de aquisição, vai ser tão boa? Então, a gente hoje em dia fala muito em isotropia e acha que tudo que é isotrópico tem que ser isométrico. Não é bem assim na prática, tá? Quando a gente lembra, então, para entender como as coisas vão funcionar, a gente tem que lembrar que no final a gente quer quem? O sinal. Na nossa última aula a gente falou muito disso. A nossa unidade de medida em ressonância é o sinal. Eu quero coletar o sinal. A gente viu lá como é que coleta, bobinas, gradientes trabalham. Mas e o processo dessa coleta, a parte mais minuciosa? Como acontece? Primeira coisa, a gente precisa fazer codificação de fase e frequência. Tá? A gente precisa segmentar a localização de cada voxel. Depois a gente segue 3 etapas. A seleção de corte, eu vou determinar qual corte que eu vou estar excitando e em qual plano eu vou estar excitando, adquirindo esses cortes. Eu vou fazer uma codificação desse corte da fase e uma codificação desse corte da leitura. Depois disso, que os dados são coletados, a gente vai preencher um negócio que chama espaço K, que a gente vai falar sobre ele, e para a gente ter a imagem, esse espaço K precisa passar pela famosa transformada de Fourier, tá? Então, a nossa questão para a gente entender o fluxo de trabalho é o seguinte: eu tenho um paciente que está no equipamento de 1,5 Tesla, que tem aí, está funcionando. O que vai acontecer se eu mandar nesse paciente uma radiofrequência a 63,9 MHz? Qual parte do corpo que vai ser excitada? Então, se eu tenho somente essa informação, que meu campo magnético está ligado, que eu vou enviar uma radiofrequência de 69,3 MHz, qual região do corpo que vai ser excitada? Todo o corpo. Da onde é que saiu esse 69,3, William? Da famosa equação de Larmor. A equação de Larmor determina a frequência de precessão do spin de hidrogênio sob a ação do campo, onde a frequência é dada pela razão giromagnética, que é a razão giromagnética do hidrogênio, vezes a intensidade do campo. Então, a equação de Larmor, esse 63,9 é no 1,5. No 3 Teslas, isso é maior. No meio Tesla, isso é bem menor, tá? Mas a máquina precisa saber qual que é a frequência que ela vai emitir. E quem ajuda ela a definir isso é a minha equação de Larmor. Se na equação de Larmor a intensidade do campo é que determina a frequência de precessão dos spins, imagina agora se eu aplico os gradientes. Ou seja, agora em cada região do meu corpo eu tenho um valor de campo magnético diferente. Não é mais igual. No meio está 1,5, mas numa ponta está 1,49 e no outro está 1,51. A velocidade dos spins aqui vai ser uma, aqui vai ser outra e aqui diferente. Então agora o que eu comecei a fazer? Eu comecei a codificar o corte. Eu comecei a segmentar qual região eu vou excitar por vez. Quem fez isso para mim? O meu gradiente. Gradiente ligado num eixo, vamos exemplificar aqui, num eixo Z, eu tenho ao longo do eixo Z uma escala de potência, cada região do corpo do paciente tem uma potência diferente, logo cada região vai precessar em uma velocidade diferente. Então, cada região agora tem uma radiofrequência diferente. O que a máquina vai fazer, lembrando da última aula? Aplicar uma radiofrequência igual ao valor, hora dessa região, hora dessa região, hora dessa região. Cada hora que ela mandar uma radiofrequência de 63,8, 63,9 ou 64, só essa região vai ser excitada, porque vai acontecer o fenômeno da ressonância, e aí a gente vai conseguir extrair sinal dessa região, tá? Então, para a gente conseguir exemplificar o caminho, a gente faz, então, seleção de corte, fase e frequência. Quando a gente fala de seleção de corte, o caminho começa lá na máquina. Eu vou falar para a máquina qual é o plano de corte que eu quero fazer, ou seja, se vai ser um axial, um coronal ou um sagital, e aí ele vai definir para mim qual dos 3 gradientes vai ser o gradiente principal de seleção de corte, e logo em seguida eu vou falar qual que é a espessura desse corte. Quando eu determinar a espessura desse corte, o gradiente vai trabalhar para mim a ponto de fracionar essa minha escala de uma maneira que eu consiga ter frequências diferentes a cada aproximadamente 5 kHz, para que na hora que eu imita a radiofrequência, eu tenho que enviar radiofrequências com variações de 5 kHz em regiões diferentes.
Então, de uma maneira muito complexa, eu não vou entrar aqui na fórmula, até porque não é a minha praia, o que a máquina faz quando eu determino a espessura de corte e o plano? Eu determino qual gradiente que vai trabalhar para me falar qual que é o plano de corte, e aí eu determino também o quanto que ele vai inclinar. Se ele precisar inclinar muito, lembrando da última aula, quanto mais ele inclina, menor é a minha variação, ou seja, eu consigo fazer cortes mais finos. Quanto menos ele inclina, maior é a minha variação, e aí vou acabar fazendo cortes mais grossos, tá? Então, quando eu falo para a máquina que eu quero um corte axial de 5 milímetros, eu estou falando que quem vai ser ligado ao gradiente Z, e aí que vou ter que ter uma variação de frequência ao longo do eixo Z de aproximadamente 4,95 kHz, tá? William, eu preciso me preocupar com isso no dia a dia? Não, é só colocar a espessura que você quer e mandar embora. Segundo passo, eu agora preciso organizar o meu espaço. Eu preciso fazer aquilo que eu chamo de codificação de fase e de frequência. E aí a gente precisa entender o que são fases iguais e o que são frequências iguais. Então, observe essa animação que, por exemplo, nesse momento, todos os spins estão na mesma fase. Só que observe que eu vou aplicar aqui potências de gradientes diferentes. O que vai acontecer? Eles vão acabar girando em frequências diferentes. Por quê? Pode até ser que eu tenha um momento de mesma fase, porque eles saíram numa mesma fase. Mas como a potência do campo aqui é aqui um pouco maior e aqui maior ainda, cada spin gira numa velocidade diferente de acordo com a potência do meu campo. Equação de Lamour. Quando eu desligo isso, o que acontece? Eles voltam a girar na mesma frequência, agora eles estão na mesma frequência, só que eles estão em fases diferentes. Pode ver que eles não se correlacionam em nenhum momento. Mas a potência do campo agora está igual para eles, para todos eles. Então, eles estão girando na mesma velocidade, na mesma frequência, mas em fases diferentes. O que eu fiz com o espaço? Eu codifiquei o meu espaço. Então, no resumo aí do caso anterior, na presença dos gradientes, os spins possuem a frequência de precessão diferente, viu que eles giravam em velocidades diferentes, fases relativas iguais a zero. Quando eu tirei os gradientes, depois que eles trabalharam, as minhas frequências são iguais, mas as minhas fases são diferentes. Então, isso é para mostrar que eu consigo controlar fase e frequência do jeito que eu quiser. Quem que vai fazer esse trabalho de fase ou frequência? Os outros dois gradientes. Lembra que eu tenho 3 que trabalham sempre ao mesmo tempo? Então, eu tenho um que vai determinar o plano de corte, os outros 2. Um vai ser responsável pela codificação da fase, o outro pela codificação da frequência. Então, entendendo aqui um pouquinho mais o nosso fluxo de trabalho. Então, na presença do gradiente, quando cada ponto lá, cada parte do meu gradiente tem uma potência diferente. Uma fatia precessiona essa velocidade, a outra nessa e a outra um pouquinho maior. Se eu mandar uma radiofrequência, um impulso de radiofrequência no equipamento a 63,9 MHz, somente os spins dessa fatia serão excitados. Então, só o volume que tiver aqui nessa fatia, de acordo com a espessura que eu coloquei, é que serão excitados. Então, eu só vou trabalhar com aquela galera. Beleza? Então, eu fiz a minha codificação do espaço. Depois disso, eu vou fazer o quê? A minha codificação espacial do corte. Que agora eu falei no corte, num espaço, ao longo de um espaço, qual corte que eu quero. Agora, neste corte que eu quero, eu preciso codificar as informações dentro dele. Onde cada anatomia está, onde cada anatomia traz cada região para mim, cada informação para mim. Beleza? Então, o terceiro passo é a minha codificação de fase, que depois a gente vai ver que é o processo mais importante, tá? Quando eu falo de codificação de fase, eu estou falando que eu tenho gradientes antes, um corte antes da aplicação da gradiente, precessão em frequências iguais, fases iguais. Quando eu aplico uma codificação do gradiente em um dos eixos, eu vou ter frequências diferentes. Então, cada linha dessa está precessando em uma frequência diferente. Ou seja, eu fiz a minha codificação
no eixo da fase, nas linhas, lembra que eu falei que linha é a mesma coisa que fase para a gente? Então, na minha codificação das linhas, cada linha está precessando em uma velocidade diferente. Eu já que fiz uma codificação. Depois, o que eu vou ter no resultado? Frequências iguais e fases diferentes. Desliguei o gradiente, eles ficaram aí com fases diferentes, frequências iguais. Já tenho a minha codificação da fase. Depois disso, eu vou aplicar uma nova codificação. O terceiro gradiente vai trabalhar. Então, agora que eu tenho fases diferentes e frequências iguais, eu vou aplicar uma potência de gradiente, uma quebra de potência de gradiente em outro eixo. O que vai acontecer? Eu tenho agora cada região com fase e frequências diferentes. Então, esse cara está precessando diferente desse, diferente de todos os outros, cada um com uma fase diferente, com uma velocidade diferente. Então, agora eu tenho diferença nessa linha, nessa coluna e nessa coluna, nessa linha. Esse cara é diferente desse, que é diferente desse. Essas informações são coletadas. Então, a partir desse momento, eu tenho toda a minha codificação espacial pronta. É isso que faz os gradientes. Então, respondendo a nossa perguntinha da última aula, o grande sentido da nossa aula hoje é entender isso. O que fazem os gradientes? Codificam o espaço. Fazem com que cada região, os spins de cada região, precessem em frequências diferentes e em fases diferentes, para que eu consiga ter a formação da imagem multiplanar que eu tanto quero. Tá? Então, aí, por meio desse processo de codificação de X, Y e Z, eu vou ter dados suficientes para ter a formação da imagem, tá? Coletei os dados, jogo para um lugar que chama espaço K. E esse espaço K faz um negócio que chama transformada de Fourier, que gera a imagem para a gente, tá? Só que, para coletar esse sinal, a gente precisa de um negócio que chama sequências de pulso. Então, a gente sempre explica, manda uma radiofrequência, manda outra radiofrequência, manda pulso de excitação, manda pulso de refasamento. Essa cadeia de RF, essa forma com que a gente excita a matéria, é o que a gente chama de sequências de pulso. E na máquina tem infinitos modelos de sequências de pulso, tá? Então, de uma maneira simples, isso é um exemplo de uma sequência de pulso espineco, a mais clássica, tá? Em alguns livros, em alguns artigos, vocês sempre vão ver desenhos parecidos com esse, onde mostram o que acontece no eixo da radiofrequência, o que acontece nos gradientes, gradiente de seleção de corte, gradiente de seleção de fase e gradiente de frequência. Então, é de seleção de corte, phase encode e readout, tá? Que é leitura. Então, na hora que eu faço, pode ver que as coisas são simultâneas, por isso que eles são posicionados assim um debaixo do outro. Então, na hora que a gente começa uma cadeia de informação, de excitação, a gente manda um pulso de 90, que é o que a gente chama lá de pulso de excitação. No momento que eu mando o meu pulso de excitação, o meu gradiente de seleção de corte já trabalha. Eu já determino quem é o meu plano de corte e ele já faz ali uma codificação espacial. Logo após essa codificação espacial do meu corte, o gradiente de fase, ele vai fazer o quê? Codificar quantas fases eu preciso para formar essa imagem. Ele vai fazer a codificação das linhas desse meu corte que eu preciso adquirir. E logo depois eu faço outro pulso de radiofrequência, que é o nosso pulso de refasamento, e então eu vou ter o processo de quê? De emissão do sinal do paciente. E na hora que o paciente está emitindo o sinal, a minha máquina está fazendo o processo de leitura, que é o que a gente chama de gradiente de frequência. É a hora que a gente está coletando os dados e armazenando ele de maneira correta. Então, esse organograma aqui, diagrama que a gente está vendo, é o que acontece infinitas vezes. Quem é que vai determinar quantas vezes isso vai precisar acontecer? Alguns parâmetros da máquina, especialmente matriz de fase, NEX e TR, tá? Então, a gente coleta esse sinal e aí algumas coisas são importantes. Então, a fase e frequência,
elas, quando a gente tiver o dado coletado ali para o espaço K, elas vão determinar a posição de cada estrutura, ou seja, de onde, qual é a localidade que representa aquele sinal coletado, e a amplitude do meu gradiente, ou seja, a potência dele que a gente viu, vai determinar a intensidade do sinal, tá? Só que lembra que eu falei lá atrás que a leitura da fase é o processo mais importante? Por que é o processo mais importante? Porque a codificação da fase é quem determina a quantidade de informações na direção da fase do espaço K nós vamos ter. E a quantidade de direções de informação que nós temos no eixo da fase determina diretamente tempo de aquisição e produção de artefatos, tá? Então, a codificação da fase, ela é responsável por determinar quanto tempo vai demorar minha sequência, basicamente, tá? E a codificação da fase, ou seja, a direção da fase, vai determinar a direção do aparecimento dos artefatos. Então, quando a gente vê lá um diagrama de novo, ó, pulso de 90, seleção de corte, aí eu tenho aqui o nosso feed, Free Induction Decay, que é o nosso efeito T2 estrela. Nesse momento, eu começo a ter aqui a minha produção, a minha codificação da fase, e é aqui que eu determino quantas linhas do espaço K vai ter, quanto tempo vai demorar, a direção disso aqui vai ser determinada por qual gradiente que vai trabalhar, e tudo aquilo que a gente pode chamar de ruim de uma imagem, que são os artefatos, costuma acontecer nesse momento. E aí eles acontecem justamente no momento da codificação da fase. Então, a direção da fase, as informações da fase, o como eu vou adquirir essa fase, vai interferir diretamente em qualidade de imagem, tempo e artefatos. Tá? Toda imagem tem codificação de fase, codificação de frequência. Áreas altas, áreas baixas e um centro, tá, da imagem. Que a gente vai ver que isso, pensando em espaço K, vai ser muito importante para a gente entender algumas formas de preenchimento do espaço K, o que é que esse espaço K faz, por que eu preciso dividir entre direção de fase e direção de frequência, tá bom? Quando a gente fala de direção de fase e direção de frequência, a gente lembra de imagem de ressonância, porque toda hora que a gente vai formar uma imagem, a gente vai montar um protocolo, a gente tem que falar para a máquina qual que vai ser a minha direção de fase ou da frequência. Em equipamentos GE, a gente fala especialmente de direção de frequência, porque a direção da fase é perpendicular à direção da frequência. Então, numa imagem sagital, independente da anatomia que você tiver, você sempre vai ter uma imagem que pode ter a codificação da fase AP ou SI. Se a minha fase é AP, logo a minha frequência é SI. Ou o contrário. William, eu posso adquirir nos dois? Pode. Mas eu sempre vou utilizar o que faz mais sentido, tá? Num axial, a mesma coisa. Eu tenho codificação AP e RL. Qual que é melhor colocar a minha direção da fase? No coronal, eu tenho SI e RL. Qual que é melhor colocar a direção da fase? Geralmente, nós colocamos a direção da fase no menor eixo anatômico, por uma questão de tempo de aquisição e etc., ou no eixo anatômico que represente menos artefato. Então, por um exemplo, se eu tenho aqui uma imagem de abdômen, e se eu estou vendo aqui que o maior eixo anatômico é o meu RL, logo a minha fase vai ter o menor eixo anatômico, vai ser o eixo AP. Se eu penso numa imagem da mama, que aí é um pouquinho mais complexo, porque não é só o tórax, eu tenho as duas glândulas aqui, eu posso fazer a codificação, tanto AP quanto RL. O que vai fazer eu determinar a minha codificação da fase nesses casos? O artefato. Porque a direção que eu colocar a codificação da fase vai ser a que eu vou ter mais artefatos aparecendo. N-effect, principalmente artefato de fluxo, artefato de movimento. Aqui nós estamos vendo uma imagem anatômica, uma imagem de abdômen de um paciente respirando. Esse artefato ele ia aparecer de qualquer forma, ou na direção AP ou na direção RL. Por que eu sei que a minha codificação da fase aqui está AP? Porque o artefato está nesse sentido, antero-posterior. Nesta imagem, o meu artefato está direito e esquerdo, RL. Eu não quero que que o artefato do coração e do pulmão venha para cima da mama. Como são essas imagens aqui, ó. Imagem da mamária, eu tenho a minha codificação da fase
RL, a frequência está AP. Por que eu sei que a fase está RL? Porque os artefatos estão direita e esquerda. Nessa outra imagem, a minha fase está AP, porque o artefato está nesse sentido. Para um estudo mamário, faz sentido eu ter esse artefato aqui? Ah, William, mas do lado de cá também está horrível, aí a paciente está mexendo. Tem outro fator. A paciente está mexendo e nem tudo dá para resolver. Mas, pensando em coração e pulmão, que é a origem desse artefato aqui, eu nunca quero que ele venha para dentro da glândula mamária, eu quero que ele vá para a direita e para a esquerda. E assim eu penso em todas as anatomias, em todos os planos, para eu definir se a minha fase vai ser AP ou RL. Um sagital de crânio, faz sentido eu colocar a minha fase SI, já que eu tenho mais anatomia aqui para baixo? Não, eu coloco AP porque uma hora vai acabar e vai acabar aqui. Meu FOV cobriu toda a anatomia, tá tudo certo. Beleza? Coletei os dados. Então, já vi lá que o gradiente codifica o espaço, faz a codificação de todos os dados, preseta nele ali informações em cada região de corte, codificação da fase, frequência e sinal. Então, eu tenho todos esses dados aqui agora. O que ele precisa fazer? A conversão para sinal digital, porque a máquina não sabe isso aqui não. O computador sabe 01, sistema binário, né? 01, 01, 01. Então, a máquina primeiro converte toda essa informação em sinal digital. E aí, esse sinal digital, que na nossa cabeça já seria aí a formação da imagem, ele já meio que se confunde com aquilo que a gente chama de espaço K, tá? O espaço K, ele é um espaço, uma região, enfim, a gente dá esse nome, mas é uma forma matemática de dizer de um mecanismo que a ressonância utiliza para armazenar os dados durante a aquisição. E aí, depois que esses dados são adquiridos, ele pega esses dados e transformam em imagem digital, que é o que a gente chama de transformada de Fourier. Mas esse espaço K, ele traz informações muito específicas para a gente. Se a gente for olhar no âmbito físico, ele é sempre muito complexo, fórmulas, a forma e todas as suas complexidades de assimetria, etc. Eu sempre falo que não é tão importante. A gente tem uma parte importante dele que faz toda a diferença do nosso dia a dia, tá? Então, de uma forma muito complexa, o espaço K, ele é uma fórmula matemática, uma região matemática, digamos assim, onde organiza os dados coletados e aí depois se aplica aquilo que nós chamamos de uma transformada de Fourier, uma fórmula matemática que pega todos esses dados e transforma em sinal digital, com todo o contraste que a gente conhece. Isso me interessa no dia a dia? Não. O que me interessa no dia a dia de uma forma bem simples? É que é aí aquilo que eu falei de um conceito matemático, tá? Não é um lugar, não existe o espaço na máquina, tá bom? Ela foi lá para o espaço K, tá lá na região X do meu armário de gradientes. Não é isso. Ele, na verdade, ele vai conseguir fazer com que a máquina entenda como que a codificação da ressonância pode ser separada. Porque o espaço K, ele é basicamente dividido em duas regiões. E é aqui que mora o conhecimento do espaço K. Então, toda pessoa que trabalha com ressonância tem que entender que todos os dados coletados vão para o espaço K e que o espaço K ele é subdividido entre duas etapas, duas partes. O centro do espaço K e a borda do espaço K. As bordas do espaço K, elas concentram as informações que nós chamamos de informações de alta amplitude, que são as informações de resolução e de definição da imagem, tá? E o centro do espaço K, ele organiza os dados que nós chamamos de sinais de baixa amplitude, ou seja, aquilo que determina o que é preto e o que é branco. São as informações de contraste. Então, se eu pegar um espaço K, separar, pegar só o centro dele e aplicar a transformada, eu vou ter uma imagem sem definição, com a borda bem ruim, mas que eu vou saber quem é preto e quem é branco e vou ter uma definição anatômica aqui. Se eu pegar só a borda do espaço K e aplicar a transformada de Fourier, eu vou ter uma imagem com definição melhor, com os contornos melhores, mas eu não tenho o dado do contraste.
Então, não existe eu utilizar só um lado ou outro. Eu preciso dele completo para fazer o aparecimento da imagem. A tecnologia fez com que a gente não precisasse adquirir sempre o espaço K completo, e a gente vai ver isso aí, tá? Mas, basicamente, o espaço K, então, aí é essa fórmula, essa noção formalística matemática que organiza os dados da ressonância. Então, os dados são coletados, são organizados no espaço K. Bordas do espaço K trazem a informação de toda a anatomia de definição. Centro do espaço K trazem todas as informações de contraste. Quando a gente vê um comparativo de um do lado do outro, uma coisa importante é o centro do espaço K traz toda a informação do que é preto, do que é branco, do que é cinza. A borda do que é resolução. Mas não tem correlação geométrica deles. Não quer dizer que esta região é esta região. Então, toda a informação de resolução da imagem está na borda. Toda a informação de contraste da imagem está no centro. Por isso que a forma com que esse espaço K é preenchido pode favorecer com que a minha imagem seja adquirida mais rápida ou não, com que eu tenha mais informação de contraste ou não, que eu tenha uma imagem mais borrosa ou não, tá? Graças a essa característica do espaço K. Então, eu sempre falo com alunos, com pessoas que a gente treina, o espaço K é muito complexo. Não é. Ele é aí vamos lá, vamos facilitar a mente. Uma região, uma coisa, como diz um bom mineiro, um trem, que organiza os dados do espaço coletados da ressonância e segmenta entre o que é definição, o que é resolução e o que é contraste. E aí, depois disso, acontece a transformada de Fourier, e aí eu vou ter a minha imagem. Tá? Então, sempre é isso, William. Sempre é isso. O que vai mudar? A forma com que isso é coletado. A forma com que o espaço K é preenchido. Tá? Existem algumas formas bem comuns disso acontecer. A mais clássica é aquilo que nós chamamos de linear ou cartesiana, onde cada região do espaço K é preenchido por linhas, tá? Que pode seguir um sentido único ou fazer ida e volta e assim por diante. Mas eu vou preenchendo linha por linha. E enquanto eu não tiver todas as linhas do espaço K preenchida, eu não consigo ter a formação da imagem. Tá ok? Existe aí hoje em dia uma técnica que chama Ralph Fourier, ou Next parcial, que é eu preencher 60% desse meu espaço K e fazer uma projeção do restante. Por quê? As regiões de borda, elas têm aí uma correlação de simetria, elas têm uma correlação de dados que estão aqui também estão aqui. Então, é possível com que eu faça a coleta somente de parte dessa borda do espaço K, colete o centro do espaço K para eu saber quem é preto, quem é branco, e aí aplique a transformada de Fourier, mas antes disso o equipamento ele vai fazer com que os dados daqui sejam projetados para o outro lado, mas eu não precisei adquirir. Se eu não precisei adquirir, eu ganhei tempo. Tá? Uma outra forma é a forma cêntrica, que é, ao invés de eu adquirir linha por linha, de uma borda até a outra, passando pelo centro, eu começo do centro para as bordas. Ou seja, eu estou adquirindo primeiro a minha informação de contraste para depois adquirir a resolução. Em que situação isso pode ser interessante? Angiorressonância. Tá? Eu tenho a forma espiral, onde eu começo a adquirir do centro para a borda também, fazendo com que eu adquira primeiro o meu centro do meu espaço K, que é a informação do contraste, e despreze bastante informação de definição. Hoje em dia, isso é muito utilizado numa técnica que chama Lavistar, para aquisição de imagens abdominais dinâmicas com o paciente respirando, e isso não ter nenhum tipo de movimento. E aí nós temos o famoso Propela, que na GE chama Propela, tá? Que é a imagem radial, que é uma forma de preenchimento do espaço K, aonde nós temos onde nós temos a aquisição desses dados de uma maneira como se fosse uma hélice. Ele vai adquirindo esse espaço K rodando, girando como se fosse uma aquisição radial, desde os dados do centro até a borda. E aí, deixa eu desligar isso aqui, ver se consigo passar o vídeo.
Quando eu faço essa aquisição, eu consigo minimizar o aparecimento de movimentos. Então, essa é a famosa técnica que ajuda o operador a fazer aquisições T1, T2, STI, FLE, com redução de movimento do paciente. Porque esse preenchimento do espaço K agora não é mais linear, ele é radial, tá? Ele parece aí uma hélice, e aí consegue diminuir artefatos de movimento. Tá? Então, para a gente concluir as propriedades do espaço K, não existe relação geométrica, como eu expliquei, não quer dizer que um ponto aqui é o mesmo ponto da imagem. Todo ponto do espaço K contém informação de toda a imagem, então por isso que qualquer alteração do espaço K pode estragar a imagem inteira. Assim como pequenas alterações do espaço K pode ser que salve o seu exame. Eu sempre falo que o paciente apertou a bolinha faltando 3 segundos, espera os 3 segundos acabar. Porque você precisa, com os últimos 3 segundos, você acaba coletando os dados. Ah, mas ele apertou a bolinha e já mexeu. Talvez a última mexida, faltando 3 segundos para completar o espaço K, não vai afetar tanto a imagem, porque 97% já foi adquirido. Tá? Quanto maior o espaço K, melhor a resolução, mas quanto maior o espaço K, mais tempo eu levo. Tá? O centro do espaço K responsável por contraste, borda do espaço K responsável por nitidez. Esse é o ponto-chave, tá, pessoal? Sabendo isso, lembrando disso, tudo vai dar certo. E aí, aquilo que eu expliquei sobre simetria do espaço K. Alguns dados da zona mais, digamos, superior correspondem à zona inferior, fazendo com que eu possa fazer aquisições não completas. E por que tem tanta forma de preenchimento? Porque tempo em ressonância é tudo, tá? Cada vez mais a tecnologia está avançando para fazer as coisas mais rápidas, adquirir os dados mais rápidos. Isso já vem de longa data, desde o desenvolvimento, com os novos PSDs e etc. e tal. Mas hoje em dia já tem algumas coisas mais avançadas para fazer essa aquisição mais rápida. Tá? Por isso que eu tenho tantas formas diferentes de preencher o espaço K. Lembra que eu falei que o tempo de aquisição está diretamente relacionado à quantidade de fases que eu coloco numa imagem. Então, quando eu penso em uma sequência spin-eco, onde eu tenho um pulso de 90, um de 180 e um eco, para eu formar uma imagem com 256 linhas, para eu formar uma imagem inteira, eu preciso repetir essas 256, esse processo 256 vezes. Então, a fórmula para eu saber o tempo de um scan é TR vezes número de fases vezes o NEX. Então, nessa fórmula simples aqui, nesse exemplo simples, onde eu tenho um TR de 1000, 256 linhas e um NEX, para eu conseguir formar toda uma imagem, eu vou gastar 256 segundos. Tá? Se eu multiplicar isso por 20 imagens, 24 imagens, imagina o tempo que não demorava as primeiras ressonâncias, porque isso já foi uma realidade. A tecnologia avançou, e hoje nós temos sequências que nós chamamos de fast spin-echo. Tá? O que é o fast spin-echo? É eu poder adquirir mais linhas do espaço K ao mesmo tempo. É onde eu introduzo um conceito de trend echo. Eu faço um pulso de 90 e vários pulsos de 180. Tá? E aí, a cada pulso de 180 nesse trend eco que eu faço, eu acabo preenchendo uma linha do espaço K. Então, se eu tenho 5 de ecotrem, ou 5 de trend eco, significa que eu vou preencher 5 linhas ao mesmo tempo. Pensando no nosso exemplo, significa que agora a minha fórmula é TR vezes fases vezes NEX dividido por ecotrem. Então, basicamente, nesse exemplo, eu já reduzo o meu tempo de aquisição em 5 vezes. Em algumas ponderações, eu posso fazer varreduras mais rápidas com ecotrens mais altos. Imagens T2, por exemplo. Pode ter sequências que eu vou ter ecotrem de 15. Ou seja, eu vou preencher 15 linhas ao mesmo tempo. Então, no nosso exemplo lá, agora eu vou ter a mesma fórmula dividido por 15. Eu vou estar gastando 17 segundos aproximadamente para preencher um corte, que eu gastava 256 segundos. Tá? Então, isso é uma maneira simples para vocês verem como que já existe aí o básico de como ganhar tempo em ressonância. Outros fatores, como fatores de aceleração e etc., vão acabar aparecendo. Tudo, no final do dia, vai se tratar de uma boa escolha. Então, o que vai definir uma boa escolha?
qual família de pulso eu vou usar, qual ponderação eu vou precisar fazer, qual tipo de algoritmo eu vou precisar ligar, eu vou precisar fazer compensação de fluxo, eu vou precisar fazer compensação de artefato de dobra, eu vou precisar fazer uma interpolação de imagem. Depois que eu decidi isso, como é que eu vou preencher esse meu espaço K? Pode ser linear, pode ser Ralph Fourier, pode ser cêntrico, eu posso começar do centro para a borda, porque eu vou fazer uma anjo. Quais os outros parâmetros de controle de tempo eu posso mexer? TR, TE, TI, Ecotrem, Flipping Angle, FOV, NEX. Tudo isso vai me ajudar a ganhar mais tempo, fazer coisa mais rápida ou gastar mais tempo. Então, no final do dia, tudo é uma questão de escolha, tá? Algumas escolhas têm seu conceito fechado, mas outras a gente tem possibilidades de mudar, sempre correlacionando o resultado final com necessidade diagnóstica do paciente, lembrando que é sempre a nossa prioridade. O paciente precisa ter um diagnóstico final mais assertivo, passando por quem? Por quem avalia a imagem, por quem interpreta, que é o médico. Eu não posso sair utilizando novas opções se eu não tiver a validação do médico. Se eu colocar para o médico um empecilho para ele laudar, como é que eu vou alcançar meu resultado final, que é a satisfação do meu cliente? Ok? Então, isso é um pouquinho para vocês entenderem como que funciona o processo de formação da imagem. William, é só aí? Não. Aí é a parte básica para a gente entender como é que o dado é coletado e a imagem é formada. E esse tanto de parâmetro que tem numa tela de máquina de ressonância? O que cada um deles faz? Acho que aí fica o nosso convite, a nossa deixa para, quem sabe, nossa próxima aula a gente não aprofunda um pouquinho mais para falar parâmetros de sequências. O que cada um faz, como cada um interfere em qualidade de imagem, em tempo, para a gente não fazer coisas erradas, para a gente fazer uma boa imagem, uma boa qualidade de imagem. Beleza? Então, como resumo, eu espero que hoje vocês tenham tido uma revisão de gradientes, o papel dos gradientes na codificação espacial, tenham entendido o conceito de espaço K e as diferentes formas de preenchimento do espaço K. Queria agradecer a todos e ficar aí à disposição de vocês para caso tenha alguma pergunta no chat ou que apareça agora. Beleza?